Estamos de volta neste terceiro bloco, fazendo um balanço das ações do CODENF e explicando sobre o recém-criado Comitê de Gestão Estratégica para a Nova Friburgo. Coronel Palência, muitas ações são visualizadas, muitas pessoas estão realmente fazendo diversas ações na cidade, né? E o comitê vem para unir, já falamos sobre isso no bloco anterior. Agora, na gerência da comunicação e da atuação deste comitê, como que o senhor visualiza esse trabalho? Bom, é importante que todas as instituições se falem o tempo todo. Cada um está realizando algum tipo de atividade e é preciso que o seu parceiro saiba o que você está fazendo. É importante saber onde há interseção entre uma ação e outra para que a gente possa fluir no mesmo caminho. Para isso, dentro do Comitê de Gestão Estratégica, existem os agentes de ligação. Esses agentes de ligação, apesar de serem pessoas físicas, eles atuam principalmente fazendo com que a comunicação e a informação circule entre os membros de todo o comitê. Eu sempre gosto de dizer que a informação é como o sangue que circula no corpo. Ele tem que circular por todo o corpo, todas as células precisam receber a exata quantidade de sangue, né, com os nutrientes necessários para que ela continue funcionando. Esse Comitê de Gestão Estratégica, o agente de ligação é essa função. Eles juntos seriam o coração, que vai bombeando o sangue, que é a informação, por todos os órgãos pertencentes ao comitê. Perfeito. Agora o senhor falou de uma questão interna, né? E a nossa preocupação vem muito na questão externa, né, Antônio? Uma das questões que surgiram durante uma explanação do próprio coronel e do coronel da Defesa Civil, Coronel Mori, né? Coronel Mori. É que estava sendo preparado para toda a população das áreas de risco um plano de emergência, um plano de contingência, ou seja, se cair chuvas a partir de um determinado volume, estão sendo feitos pluviômetros com garrafa PET, uma série de ações, e que nós não demos conta que o setor empresarial, seja a indústria, seja o comércio, ele não estava se preparando da mesma forma que deveria estar se preparando o pessoal das áreas de risco. O que significa isso? Significa que a gente não tem uma cartilha, a gente não tem uma orientação, até que ponto a chuva é preocupante, quantos milímetros de chuva tem que cair para que a gente tome medidas do tipo parar a produção, ou parar fechar as portas, ou mandar as pessoas cuidar dos estoques, mandar as pessoas para suas respectivas casas, porque existe um estado de nervos muito grande perante a população. E a desinformação, nesse momento, é a amiga do pânico. E o pânico é a pior coisa que a gente pode acontecer. Vide aquela história do estouro da barragem, que é uma história absolutamente absurda, mas que provocou pânico em toda a população. Então, isso que o coronel está colocando, a gente tem que fazer a nossa parte, enquanto órgão de classe, e levar, seja para a indústria, seja para o comércio, as mesmas orientações que a gente está passando para as áreas de risco, para que as empresas, seja uma empresa de 20, 10 ou 50 ou 100 funcionários, tenha pelo menos uma orientação básica do que ele vai fazer. Primeiro o empresário, depois os gerentes, depois os supervisores, depois o pessoal de uma maneira geral, de como proceder em determinado tipo de situação. Isso tem que ficar muito claro. Olha, se acontecer isso, vamos fazer aquilo. Só para exemplificar, eu tenho um colega do Rio de Janeiro que ele diretor de recursos humanos, foi diretor de recursos humanos do Correios, e eu me lembro que um determinado dia encontrei com ele, ele tinha feito treinamento de incêndio num prédio que trabalha 2 a 3 mil pessoas. Não havia incêndio nenhum, mas eles faziam sempre com uma determinada regularidade uma simulação para que quando o incêndio acontecesse, não houvesse o pânico, não houvesse o desespero. Então, guardadas as devidas proporções, naturalmente no que vai ser adaptado pelos especialistas, nós temos que ter a mesma coisa. Nas empresas também tem, por exemplo, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Se acontecer um acidente, o que se deve fazer? Então, basicamente, o que a gente tem que chegar é um modus operandi, ou seja, se chover 20 milímetros é uma coisa, se chover 40 é outra, se for 60 é outra, se for 100 é outra, se houver previsão é outra, o que fazer, não só para proteger vidas humanas, mas a própria atividade econômica, porque como eu disse no princípio, a atividade econômica ela não pode sofrer uma nova ruptura porque o tecido econômico da cidade ele está muito fragilizado. Então, o prejuízo das empresas foi muito grande, além das vidas humanas, que são absolutamente reparáveis, mas falando em prejuízos econômicos foram enormes. Então, você tem que ter uma forma de atenuar isso para que haja uma continuidade na atividade econômica da cidade. Prejuízo econômico, estresse social, angústia, preocupação, falta de informação. Então, eu acho que a imprensa tem agora um papel
fundamental, e até a Câmara de Comunicação do CODENF poderia estar à disposição, com certeza. A gente entende, Jane, que nós vamos ter que conviver com isso, né? Pelo menos com a possibilidade de todo ano a gente estar passando por essa situação. Então, de novo, acho que a prevenção é o caminho. A segunda questão é que nós, veículos de comunicação, né, não queremos só cobrar, né? Claro. Hoje mesmo eu dei uma determinação para o nosso diretor de jornalismo que nós temos que ter um bloco dentro dos nossos telejornais, pelo menos uma vez por semana, para realmente estar acompanhando o que ainda não está sendo feito, mas não é só isso. Então nós já nos colocamos à disposição do comitê, fazemos parte dele como consegue, como CODENF, mas nós queremos o seguinte: estamos à disposição das autoridades e do comitê para comunicar o que for importante, né? Eu acredito muito que a comunicação, como foi dito aqui, alivia muito o sofrimento, né? Então nós estamos cientes de que nós temos que conviver com isso, estamos cientes de que a prevenção é o caminho, né? E cientes que nós temos que comunicar. Seja comunicar para convocar a população para fazer cursos, seja comunicar, como o coronel gravou essa semana, e nós vamos começar a veicular a importância de não termos queimadas, né, coronel? Que é uma coisa importante. Está uma situação terrível essa semana, né? Né, coronel? Não parece, mas tem uma ligação, né? Com certeza tem. E para nós é muito importante que a cidade, o cidadão friburguense, se conscientize disso. Aqui está ocorrendo muitas queimadas. Nós estamos percebendo que boa parte delas são causadas por ação humana. E apenas a gente percebe que não é aquela história do agricultor que quer limpar o terreno para o plantio. São pessoas que já cresceram com o hábito de ver o mato seco, então tacam fogo. Já houve casos, inclusive, de surpreenderem crianças fazendo isso. Nós até observamos que a maioria dos incêndios começa na parte da tarde. E alguns já quiseram relacionar isso, né? As crianças de manhã estão na escola, então é por isso que ocorre de tarde. Obviamente não é essa a relação. Mas o que a gente precisa entender, como cidadão de Nova Friburgo, é que se você queima a mata, você tira a proteção daquele solo. E o que é pior, o calor faz a umidade evaporar. O solo fica seco, ressecado e cheio de rachaduras. Quando vierem as chuvas do verão, a água vai encharcar essas rachaduras, vai penetrar, e muito rapidamente esse solo vai causar um desmoronamento, podendo causar morte. É uma orientação muito séria, as pessoas precisam se conscientizar dessa questão, né? Exatamente. E eu acho que vale a pena também a gente encerrar esse bloco, deixando a oportunidade de só colocar essas ações que o Corpo de Bombeiros, né, estão fazendo, a questão da garrafa PET, dos cursos. Quer falar um pouquinho? Bom, especificamente, o primeiro curso que nós lançamos na cidade foi o curso básico de preparação para desastre. Nós sintetizamos em forma de treinamentos curtos para toda a sociedade tudo aquilo que a sociedade precisava estar preparada para enfrentar o problema que tivemos aqui em janeiro. Então, uma das coisas principais é justamente em que momento sair de casa. Né? Está chovendo, eu saio de casa, não saio? Então, uma das coisas que desenvolvemos de treinamento para a comunidade foi uma coisa que já existe, que é um pluviômetro caseiro feito com garrafa PET, por exemplo. Ele diz exatamente em que momento a família deve se retirar, porque a chuva está ficando muito forte e já está começando a oferecer risco. Então isso é uma das coisas que se aprende no curso. Mas também você aprende a fazer resgate de emergência, você aprende inclusive como escapar de um alagamento, porque ocorreu isso aqui na cidade. Muita gente acordou de madrugada e aquele lindo rio que tinha ao lado encheu e cercou a casa dele com água, e ele precisava fugir, porque a encosta estava desmoronando na direção da casa dele. Saída, né? E ele não sabia nadar. Então, no curso, você é treinado para isso também. E você aprende como escapar de uma situação como essa. Ou seja, o curso é muito importante nessa área. E nós estamos realizando também outros tipos de treinamento, principalmente focado com plano de evacuação para as escolas, principalmente focado em pegar esse curso, treinar os professores para que eles levem a informação para toda a população através das crianças e da rede de ensino. Muito bom, perfeito. Quer complementar, falar agora? Não, vou aproveitar o bloco e dizer o seguinte, que o governo do estado nos deu um grande presente, trazendo aqui o coronel para Nova Friburgo, né? O coronel estava falando do currículo, ele é o mestre, ele que, na verdade, dava aulas para as pessoas, para a sua tropa, para que eles pudessem lidar com esse... Então, eu acho que o que tinha de melhor nos quadros do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro veio para cá. Agora, ele sozinho não vai fazer nada. Eu acho que nós todos temos que estar juntos do coronel, do MORE, da Defesa Civil, né, das outras autoridades. Esse é o nosso grande desafio, estarmos unidos.
Eu acho que tudo tem um lado bom, né? E dá para dizer isso, né? Vamos ver se a gente consegue se unir agora. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial e voltamos no quarto e último bloco ouvindo os nossos convidados em suas considerações finais. Você não saia daí. Se não houver a conscientização da população para essa nova realidade, não há governo que dê conta. Na verdade, a gente tem que mudar a nossa mentalidade